Então não se deixem enganar pela leitura de um texto isolado do ambiente geral do livro e do propósito geral do Espírito Santo ao trazer essas histórias para nós. Não se deixem enganar por essa percepção. A nossa percepção deve se desenvolver a partir de uma concepção mais larga, mais ampla. Deus está mostrando como o Messias veio ao mundo, quais foram os passos, quais foram os episódios, quais foram os eventos que prepararam o advento do Messias. Nós temos isso aqui. Nós vemos aqui como Deus deu a Jacó uma família. Nós aprendemos isso no capítulo anterior. Como Deus deu a Jacó uma família. E nós aprendemos isso. Aprendemos também como Deus deu a Jacó um patrimônio. Aprendemos isso também. E agora estamos vendo como Deus pega Jacó e leva de volta para a terra que ele tinha prometido a seus pais. Jacó então vai voltar para essa terra prometida a seus pais. E tudo isso tem uma relevância crucial para a história da salvação da humanidade. Por quê? Porque essa terra será herdada pelos descendentes de Jacó. Esses descendentes que agora são crianças, são os filhos dele. E que serão os pais das 12 tribos. E entre esses pais das 12 tribos há um que é Judá. E o Senhor escolherá a tribo de Judá para dessa tribo trazer o Messias ao mundo. E esse Messias um dia reinará nessa terra prometida a Jacó, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Tudo isso então está sendo preparado para compor esse plano maravilhoso da salvação da humanidade, que envolve o advento do Messias pela tribo de Judá, um dos filhos de Jacó, que estamos estudando aqui, e além disso, o preparo de um cenário em que esse Messias um dia reinará sobre toda a terra. Nós cremos que um dia o Salvador, o descendente de Jacó, ele um dia cumprirá plenamente essas promessas relativas à terra e reinará sobre todo o mundo a partir dessa terra. A partir de Jerusalém, de uma Jerusalém restaurada. E nós cremos que isso vai acontecer conforme os profetas disseram que vai acontecer. Os profetas disseram, olha, um dia o descendente de Jacó, um dia o rei de Israel, um dia o Messias prometido aos patriarcas, um dia aquele de quem falam todos os profetas, um dia esse rei soberano governará todo o universo com um cetro de ferro e regerá as nações a partir de Jerusalém restaurada. E todos então se dobrarão diante dele. E toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, e ele reinará para sempre de mar a mar. Então, quando nós olhamos aqui nesse texto, as alusões a Jacó deixando a terra de Harã e se dirigindo para Canaã, nós estamos aqui vendo esse homem participando de um contexto em que ele vai herdar essa terra. E essa terra será dos seus descendentes. E um dos seus descendentes um dia nascerá ali e será o rei judeu. E esse rei judeu morrerá e ressuscitará e um dia voltará. E os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, nessa terra prometida. E ele estabelecerá o seu trono nessa terra prometida que é Jacó. E reinando nesta terra, ele estenderá o seu domínio sobre todas as nações. Essa é a nossa esperança. E é disso que estamos falando aqui. Estamos conhecendo essas coisas. Estamos vendo como Deus formou essa família, dentro da qual nascerá o Messias. Como Deus deu essa terra a esse povo, a terra que servirá de centro do governo messiânico sobre toda a terra. Como Deus deu essa terra a esse povo. Estamos estudando essas coisas, de modo que tudo isso está relacionado à história da redenção da humanidade. Grande parte do que estava sendo preparado aqui já se cumpriu. Dentro da tribo de Judá já nasceu o Redentor. Dentro da tribo de Judá, dentro da família de Jacó, já nasceu o rei do universo. Ele já nasceu. Ele veio aqui. Ele viveu aqui. Ele provou ser o Messias. Ele foi rejeitado como os profetas disseram que ele seria rejeitado. Ele foi morto. Ele ressuscitou como os profetas disseram que aconteceria. Ele voltou aos céus, está reinando lá nos céus agora. E agora falta um momento em que ele voltará outra vez aqui. Desta vez, não como alguém que virá em fraqueza para dar a sua vida pelos pecados da humanidade, mas como o rei soberano, que virá para cumprir outras profecias, que virá para cumprir outras predições, quando ele estabelecerá o seu reino e governará as nações com um cetro de ferro. Estamos aguardando esse dia.
e sabemos que assim como as profecias referentes à sua primeira vinda se cumpriram, nós cremos piamente que as profecias referentes à sua segunda vinda também se cumprirão um dia. E estamos aguardando isso. Mas estamos conhecendo como tudo isso foi sendo preparado. Lá no comecinho, como tudo isso foi sendo preparado. Agora, nesse capítulo, estamos vendo Jacó elaborando o seu plano para voltar para a sua terra. E ele vai voltar. E ele vai voltar e será então o herdeiro daquela terra. E os seus filhos vão crescer ali. E vão se multiplicar ali. É a terra que Deus prometeu para eles. Eles serão depois levados para o Egito, onde serão escravizados. Mas voltarão. Nos dias de Moisés e de Josué, eles voltarão para tomar posse da terra que Deus prometeu a Jacó. A Jacó, a Isaac seu pai e a Abraão seu avô. E vão tomar posse daquela terra. Aquela terra é deles. E toda a história da redenção vai se desenvolver ali. Até a vinda do Messias e até a segunda vinda do Messias que nós ainda aguardamos.